seja bem-vindo à nossa aula introdutória do curso de pregação expositiva, o passo a passo do sermão expositivo. E eu gostaria de começar respondendo uma pergunta: por que fazer um curso de pregação expositiva? Por que saber expor as Escrituras? Eu queria aqui apresentar para você algumas razões. Primeiramente, expor o que a Bíblia diz é o básico de qualquer pregação. Não existe pregação cristã, pregação bíblica, sem que o pregador esteja comprometido a dizer o que a Bíblia diz. E quando nós estudamos a exposição, que aí passa pela exegese, pela hermenêutica e pela homilética, nós estamos preocupados em comunicar com fidelidade aquilo que a Bíblia tem a dizer. Além disso, expor o texto bíblico nos capacita a pregar qualquer outro tipo de sermão. Existem os sermões clássicos, que são temático, sermão textual e o sermão expositivo. Isso aqui são apenas metodologias, porque na essência, no mais elementar da pregação, o que o pregador deve fazer é expor a Bíblia, dizer o que Deus diz nas Escrituras. Seja você organizando o sermão, com tema e desenvolvendo esse tema, seja você pregando dentro de uma perícope ou de um parágrafo, de uma passagem bíblica. Além disso, expor o texto bíblico nos coloca dentro da tradição cristã e bíblica da pregação expositiva. Quando nós pensamos em pregação expositiva, a gente não pode se deter apenas no século XVI com os nossos amados reformadores, mas a exposição da Bíblia ela vem muito antes dos reformadores. Quando você olha para o Antigo Testamento, por exemplo, você vê lá Esdras, explicando a lei do Senhor e aplicando ao povo de Deus aquilo que a Bíblia, que as Escrituras revelam. Então, a gente precisa entender o que é a exposição. E a exposição é esse comprometimento em extrair das Escrituras o que a Escritura diz e aplicar à vida das pessoas o que Deus deseja que elas entendam, que elas compreendam e que elas conheçam da parte dele. Eu trouxe para você aqui um exemplo de uma exposição dentro de um sermão temático. Pastor, isso é possível? É possível fazer isso. É possível você pregar sobre um tema e mesmo assim estar comprometido com a exposição do texto bíblico. Então veja comigo. O tema que eu escolhi foi a santidade da igreja. Observe que é um sermão temático. A proposição desse sermão é: Deus requer que sua igreja seja santa. Então essa é a ideia que eu vou comunicar no sermão temático. Por que Deus requer que a igreja seja santa? Vamos desenvolver agora o tema? Então, ficou da seguinte forma: porque a igreja é propriedade do Deus Santo. No sermão temático eu busco o quê? Eu busco um texto para sustentar a ideia. Onde é que eu encontrei essa ideia na Bíblia? Encontrei lá em 1 Pedro, capítulo 2 e 9, que diz assim: vocês, porém, são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Pedro está comunicando aqui que a igreja do Senhor é uma nação santa, uma nação que Deus separou dentre todas as nações e fez dessa nação uma propriedade que ele zela, que ele cuida, assim como um agricultor que cuida assim da videira, assim Deus cuida da sua igreja e do seu povo. O que foi que eu acabei de fazer? Eu li o texto, expliquei o texto e agora eu vou aplicar o texto. Irmãos, nós somos a propriedade de Deus. Deus, ele é nosso pastor, mas ele é nosso proprietário também. E como um proprietário, ele cuida de nós, ele zela por nós. E ele quer que a sua propriedade tenha as mesmas virtudes que ele tem. Segundo ponto, porque a igreja anuncia as virtudes do Deus Santo. Eu percebi isso no mesmo texto de 1 Pedro, capítulo 2, 9, na parte B, que diz assim: a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele diz aqui que com a finalidade de proclamar as virtudes de quem? De Deus, do Deus que fez da igreja o que? Por sua propriedade, que fez da igreja propriedade dele. Então, Deus chama tira esses das trevas e traz para a sua luz a fim de que na vida desses, que é a igreja dele, Deus seja proclamado, as virtudes de Deus sejam proclamadas. Então, isso é o segundo ponto. O terceiro ponto, porque a igreja é a habitação do Deus Santo. Onde foi que eu vi isso? Vi isso lá em 1 Coríntios 6, 19. Observe que agora eu estou em outra passagem que não tem nada a ver diretamente, nada a ver com 1 Pedro 2 e 9. Então, o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 6, 19, diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo,
que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, o que é que nós temos aí? Nós temos um sermão temático onde o pregador ele tem que ter a preocupação em saber expor esses dois textos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a parte A e B, e o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Sem fazer a exposição bíblica, é impossível que a pregação fiel das Escrituras aconteça. Por quê? Porque pregação fiel requer que o pregador esteja comprometido com aquilo que Deus ensina e nos revela na Bíblia Sagrada. Então, é com esse propósito que você deve fazer esse curso, de expor o que a Bíblia tem a dizer, explicar o que a Bíblia tem a dizer e aplicar o que a Bíblia diz ao coração das pessoas que estão a te ouvir, começando por você mesmo, que estará a meditar e a refletir no que as Escrituras têm a revelar acerca de Deus. Então, eu espero que esse curso seja uma bênção na sua vida e espero encontrar você na próxima aula.